Uma entrevista marcada por fortes declarações. Hoje eu não confio mais no Thiago, nem no Gabriel. Meire e Fabrícia são as viúvas de Rafael Marascalchi e Diego Henrique, que estão entre as 4 vítimas da chacina de Icaraíma, no interior do Paraná. A gente veio aqui atrás de resposta. Eu vim aqui porque meu sogro está doente, aí ele, para mim, levar uma resposta para eles. E a gente está voltando sem nada. Acompanhadas da advogada, elas estiveram na sede da RIC Record Maringá, logo depois de tomarem conhecimento da nova nota emitida pela Polícia Civil, com informações atualizadas sobre o sequestro e as execuções dos 4 homens. Nós fomos até o delegado de polícia, conversamos com o delegado de Icaraíma, Dr. Thiago, ele que preside o inquérito policial. Perguntamos para ele sobre notas que estavam sendo endereçadas no grupo da imprensa. E quando nós vemos lá de onde a origem dessas notas, elas vêm da delegacia de Umuarama. E eu questionei o delegado. Eu perguntei, doutor, quem é o delegado que presidiu o inquérito? Ele falou, sou eu. Eu falei, então o senhor é responsável por essa nota? Ele falou, não, quem emitiu essa nota foi a Polícia Civil. Polícia Civil de onde? De Umuarama. A nota da Polícia Civil de Umuarama trouxe como destaque os antecedentes criminais de Rafael, sendo o último dele em 2010, e de Robisley, que consta com uma anotação registrada há 3 anos atrás. Mas a surpresa maior ficou por conta da explicação para a motivação da execução dos 4 homens. A polícia diz que eles poderiam ter ligação com um crime organizado, mas que ainda não tem provas com relação a isso. As viúvas dos cobradores mortos em Icaraíma voltaram a cobrar publicamente respostas da Polícia Civil do Paraná e da Secretaria de Segurança Pública sobre o andamento das investigações que já duram mais de 2 meses. O caso, que chocou o país, envolve o desaparecimento e assassinato de 4 homens que haviam saído de São Paulo rumo ao interior do Paraná para cobrar uma dívida de R$255 mil referente à compra de um imóvel rural. Desde o início, a investigação tem sido marcada por demora, contradições e pelo silêncio das autoridades. As vítimas são Diego Henrique Afonso, de 39 anos, Rafael Juliano Marascalchi, de 43, Robichley Hernani de Oliveira, de 53, e Alencar Gonçalves de Souza, de 36, que teria contratado os outros 3 para ajudá-lo a cobrar a dívida da família Buscariolo. Eles chegaram a Icaraíma no início de agosto e, depois de entrarem em contato com os compradores do imóvel, desapareceram. O veículo em que estavam, uma Fiat Toro, foi encontrado dias depois enterrado em uma área de mata fechada, com marcas de tiros e vestígios de sangue. Os corpos das vítimas foram encontrados em 19 de setembro, em uma vala na zona rural de Icaraíma. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, 3 delas apresentavam perfurações por arma de fogo e sinais de politraumatismo, o que indica que houve violência extrema e execução. A descoberta dos corpos aconteceu após 44 dias de buscas, quando a família já cobrava providências das autoridades, alegando lentidão nas investigações. Desde então, os principais suspeitos são Antônio Buscariolo, de 66 anos, e seu filho Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22, que continuam foragidos da justiça. As viúvas afirmam que até agora não receberam informações concretas sobre o que de fato aconteceu com seus maridos. Elas relatam que não têm acesso aos autos do inquérito e que há um bloqueio de informações por parte da polícia que mantém o caso sob sigilo. Em vídeos e entrevistas, pedem diretamente ao secretário de Segurança Pública e ao delegado-geral da Polícia Civil que deem explicações sobre o andamento da investigação. A principal pergunta que ecoa entre as famílias é: quem mandou matar e por quê? A Polícia Civil diz que o caso é complexo e envolve um grande volume de dados, o que motivou a criação de uma força-tarefa específica para analisar provas e depoimentos. Segundo a corporação, não há prazo para o encerramento do inquérito. No entanto, a falta de resultados concretos e o sumiço dos principais suspeitos geram revolta e sensação de impunidade entre os familiares e moradores da região. A comunidade de Icarapima, que é pequena e pacata, ainda vive o impacto do crime que expôs o município ao noticiário nacional.
O crime teria sido motivado por uma negociação mal sucedida envolvendo um imóvel rural. Alencar, uma das vítimas, teria pago R$255 mil aos Buscariolo pela propriedade, mas o restante do valor seria acertado posteriormente por financiamento. Com o impasse financeiro, Alencar teria decidido ir pessoalmente até o local, acompanhado dos outros 3 homens para tentar resolver a situação. O que ninguém imaginava é que essa viagem terminaria em tragédia. As imagens do carro enterrado, dos bunkers e da mata densa em que os corpos foram localizados mostram um cenário de planejamento e ocultação. A polícia acredita que as vítimas foram atraídas para uma emboscada. Desde então, diligências foram realizadas na área rural e perícias feitas em propriedades ligadas aos suspeitos, mas nenhuma prisão foi cumprida. Os advogados das famílias dizem que há provas suficientes para responsabilizar os suspeitos, mas lamentam a morosidade do sistema. Enquanto a investigação não avança, as viúvas seguem se mobilizando nas redes sociais, organizando vigílias e pedindo justiça. Em uma das últimas manifestações, uma delas declarou: "Nossos maridos saíram de casa para trabalhar e nunca mais voltaram. Queremos respostas, queremos justiça e queremos que a verdade apareça." O apelo tem sensibilizado internautas e atraído apoio de outros movimentos que cobram transparência das autoridades. O caso Icaraíma já se tornou um símbolo da luta por justiça e da indignação diante da impunidade. Mesmo com a criação de uma força-tarefa, as famílias afirmam que não há retorno sobre novas diligências nem previsão de conclusão do inquérito. O silêncio das autoridades alimenta o sentimento de revolta e a suspeita de que algo maior possa estar por trás do crime. As perguntas continuam sem resposta. Quem planejou a execução? Por que tanto tempo sem solução? Onde estão os responsáveis? Enquanto o tempo passa, o sofrimento das famílias aumenta. Elas apenas querem que a verdade venha à tona e que os culpados sejam levados à justiça. O caso Icaraíma se tornou mais do que uma tragédia local. É um retrato de um sistema que, muitas vezes, falha em dar resposta rápida a crimes bárbaros. A cada dia de silêncio, cresce a pressão sobre a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança do Paraná. O país observa e as viúvas seguem firmes, determinadas a não deixar que a memória dos seus maridos seja esquecida. Segundo a nota, o avanço das investigações exigiu levantar o histórico criminal de todos os envolvidos para confirmar ou descartar a ligação deles com o crime organizado. Denúncias apontam que a motivação poderia envolver não só a negociação de uma propriedade rural, mas também possíveis negócios ilícitos entre as partes. No entanto, a própria nota ressalta que não é possível afirmar essa relação e tudo segue sob apuração. Ele falou, mas eu desconhecia a nota. O delegado, Jota, que preside o inquérito, o delegado que analisa os laudos. Nós estamos falando agora, nem falo do delegado de Umuarama, doutor Gabriel, porque ele não avocou para ele competência nenhuma com relação a esse inquérito. Mas nós estamos falando que lá na cidade de Icaraíma, por conta dos 4 homicídios, nós estamos com 3 delegados só para esse caso. E o delegado diz que não foi ele que emitiu essas notas, mas é ele que está fazendo a investigação e os outros 2 delegados assistentes também não emitiram. De onde veio? Ele nos respondeu, Polícia Civil. Nunca foi polícia na minha casa, nunca fui parada com a polícia do meu marido. A vida da gente é outra. Todo mundo conhece a gente na nossa cidade. Antes das revelações, as viúvas e a advogada estiveram em Icaraíma para conversar com o delegado do caso no dia em que a chacina dos 4 amigos completou 3 meses. William Bittar, apresentador do Cidade Alerta Maringá, acompanhou a visita. 3 meses se passaram. E depois de todo esse tempo, pelo menos 2 das 4 esposas das vítimas aqui de Icaraíma vieram até a delegacia para encontrar o delegado frente a frente. E para ele, perguntar o porquê de tanta demora nas investigações. Perguntar quem mais está envolvido nesse crime brutal que não só movimentou a cidade, mas como todo o país. E da mesma forma que elas entraram, elas saíram, sem resposta nenhuma. O delegado recebeu as mulheres, mas não quis gravar a entrevista. Tudo que
que nós perguntávamos com relação aos laudos, ao relatório preliminar por parte do delegado de polícia, com relação ao sigilo, que mantém-se as cautelares em sigilo absoluto e o inquérito policial em sigilo, dificultando com que tanto a defesa quanto a acusação faça o trabalho que precisa fazer. E o delegado simplesmente disse, mais uma vez, que não pode passar informação nenhuma, que não tem informação nenhuma para passar e que todas as informações elas permanecerão sigilosas. Muita revolta em chegar até aqui e não saber de nada. Tudo o que ele falou que a gente já sabia. O único novo que a gente ficou sabendo, que a imprensa ficou sabendo, foi o que eles fizeram ontem, foi difamar a nossa família, né? Tentar manchar a imagem da nossa família. Isso é o novo, porque o restante a gente não sabe de nada. Um sentimento de revolta e tristeza. É isso daí, porque chega aqui e não tem uma notícia, o que informou pra gente a gente já sabe. Os únicos suspeitos do crime, ainda não encontrados, seguem sendo pai e filho, Antônio e Paulo Buscariolo. Eles fugiram da cidade com toda a família. No pesqueiro onde viviam, a cena era de abandono. Portas abertas, nada trancado, como se tivessem saído às pressas. Meire e Fabrícia passaram pelo pesqueiro e também pela padaria, onde os 4 amigos foram filmados com vida pela última vez. Todas as vezes que a gente precisou de resposta, a gente teve que vir até a cidade, né? Essa é a minha 6ª vez aqui na cidade, já conheço tudo aqui, porque pelas autoridades a gente manda mensagem lá da nossa cidade, não tem previsão, não sabe nada. É sempre assim, a gente não tem resposta alguma da nossa cidade. Então, por esse motivo, a gente sempre tem que estar vindo cobrar aqui em Caraíma. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, porque o sofrimento da gente é muito grande, não é fácil estar vindo aqui. E como eu tô vindo aqui a primeira vez, a gente tá meio segurando por causa do meu sogro que tá doente, a minha sogra, meu sogro trata do câncer. Não tá fácil. Os amigos Rafael, Diego e Robisley Irnani saíram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em 4 de setembro e foram até Icaraíma para ajudar o morador da cidade, Alencar Gonçalves, a cobrar uma dívida de R$250 mil relacionada a um sítio negociado com a família Buscariolo. Eles aparecem na padaria no dia seguinte, 5 de setembro. Depois disso, desapareceram. A picape usada pelo grupo foi encontrada 1 mês depois, enterrada em um bunker com marcas de sangue e tiros. Os corpos foram achados 1 semana mais tarde, na mesma região de mata, em uma cova a 650 metros do local onde estava a picape. Os atestados de óbito mostram que os 4 homens tinham sinais de tortura, com trauma de crânio e múltiplas fraturas. A advogada das viúvas, que viajaram mais de 600 quilômetros e ficaram sem obter respostas, disse à RIC Record que pretende tomar providências contra os delegados envolvidos na investigação. Por quê? Porque eles estão induzindo a sociedade a acreditar que a partir desse momento não há mais vítimas. Que é como se eles tivessem contribuído de alguma forma para o fim que tiveram. Então, realmente, isso me entristece demais. Tá aí, ó, gente, tá aí. E são as respostas que não chegam de forma alguma. Por que a gente trouxe isso aqui? Porque a gente tem que falar aqui, eu vou falar com o Jota também, a gente tem que falar aqui porque até agora eu não vi no grupo ali que mandam as informações, eu não vi o histórico criminal dos Buscariolo. Você viu, Jota? Eu não vi ali. Pois é, não tem o histórico criminal dos Buscariolos. Aquilo que nós já trouxemos com exclusividade através de uma reportagem sua relacionada a alguns personagens da família Buscariolo foi conseguido por você, por meios próprios, através dos seus esforços e do trabalho investigativo que você fez. Se lembra você trazendo um pouco ali do perfil, né, diante dos apontamentos criminais que estavam relacionados, por exemplo, um dos filhos do Silvio Antônio Buscariolo, não o Paulo Ricardo, que está sendo procurado por ele, mas um outro. Pois bem, foi um trabalho à parte, um trabalho do Bitar de investigação. Agora fica parecendo que está um pouco desproporcional, porque pode ser, Bitar, vamos levar pela seguinte pensamento. Pode ser que daqui a algum tempo a polícia fale, chegamos a uma conclusão.
Os meninos que vieram do interior de São Paulo estavam ligados ao tráfico, ao crime organizado. Aqui também nós temos alguns personagens da família também ligados, né, ao tráfico, ao contrabando, ao crime organizado, e teve uma negociação com uma coisa errada ali. Mas para isso a polícia vai ter que descobrir muita coisa que ainda não descobriu durante 3 meses, porque a mesma nota que indica que há a possibilidade, porque denunciaram o envolvimento dessas pessoas com o crime organizado, né, diz assim: eles foram denunciados por envolvimento ao crime organizado, dizendo que não só a dívida relacionada à negociação daquela terra seria a motivação, mas sim negócios ilícitos envolvendo o crime organizado. Mas, e aí que está, ainda não temos nada a respeito disso. Então ficou assim, talvez leviano seja a palavra, da polícia divulgar o histórico criminoso, divulgar essa possibilidade, mas também na própria nota revelar que não tem nenhuma pista, não tem nada que venha comprovar o envolvimento das vítimas na organização criminosa. Então ela teve contradições do seu começo ao seu final, né? Nesse trecho onde aponta aí o crime organizado como um dos possíveis motivos. E só para corroborar aqui com o que o Jota está falando, assim, se a polícia tem que levantar o histórico criminal das vítimas também, eu acho que tem todo o direito de fazer isso, até para entender um pouco a dinâmica, tentar esclarecer algum outro ponto, uma ponta solta que ficou ali. Só que não é num grupo que você manda isso aí. Até porque a família esteve na delegacia perguntando o que mais tinha de novidade. Aí eles não falam nada para a família e chega 1 hora depois que a família sai da cidade de Caraíma, surge uma nota que nem é lá da cidade de Caraíma, é de Umuarama, da Polícia Civil de Umuarama, que sequer estava lá na delegacia de Caraíma a hora que elas estavam lá. Aí, como o Jota falou, isso pode ser um pouco leviano também. Se vocês querem levantar o perfil ali das vítimas, então vocês levantam e deixam dentro do inquérito policial. Mas não sai espalhando para todo mundo e depois ainda colocar na nota, como o Jota falou, ó, mas a gente não tem nada que leve a isso ainda. A gente recebeu a denúncia, aí a gente levantou o histórico deles, mas até agora não tem nada que leve a isso. Ou seja, por enquanto fica a versão da questão da dívida. E eu perguntei para a Meire é essa de branco, eu perguntei: Meire, e aí, teu marido tem envolvimento com a organização criminosa? Ela falou: ó, faz 15 anos que eu tô com meu marido. 15 anos. E a polícia nunca me abordou em casa. Nunca fez uma operação lá na minha casa. Nunca levou meu marido para a delegacia nesses 15 anos. Não fui para a delegacia. Não tenho problema nenhum com a polícia de lá. E ela falou: e se meu marido tivesse envolvimento com o crime organizado, você acha que eu ia ter resolvido como essa situação? Eu ia chamar, se fosse isso, eu ia chamar uma organização criminosa para dar um fim nisso tudo. Ela falou: não, mas eu preferia acreditar e pedir ajuda para a Polícia Civil do Estado do Paraná, que até agora não me deu nada. Então tem isso aí. Fabrícia é da mesma forma. O marido dela nunca nem teve uma passagem pela polícia. O esposo da Fabrícia, que morreu lá também. Então acho que falta um pouco de sensibilidade também ao longo das investigações, porque não dá para você deixar dessa forma e jogar como se as vítimas tivessem culpa de terem sido executadas. Porque uma coisa é uma negociação, é algum tipo de ameaça que eu não sei o que aconteceu ali, porque é isso que não foi explicado pra gente ainda. Mas eu acho que execução parte de uma outra frente aí que a polícia ainda não conseguiu explicar e não esclareceu pra gente. Então a gente vai seguir acompanhando, cobrando, mas acho que assim, se não vai falar com a imprensa, não solta a nota sem pé sem cabeça. Não vale a pena.